Oi pessoal, hoje nós estamos aqui com mais um TotalCast, dessa vez com uma pessoa muito querida para mim, que acolheu não só a mim, mas também a minha família, meu pai, há muitos anos atrás, quando a gente começou nesse ramo dos vinhos. Zé foi o aconselhador do meu pai naquela época e quando eu resolvi empreender sozinha, ele também me aconselhou e me recebeu muito bem. Zé, muito obrigada por ter aceito esse convite. José Roberto Dantas, vice-presidente da ABS, fundador da ABS, Associação Brasileira de Sommelier aqui de Recife, professor também. E Zé, assim, uma honra conversar com você. Toda vez que a gente conversa é um aprendizado, como a gente brinca, isso não tem no Google. Então, Zé sempre dá aí, ensina a gente coisas que não existe no Google, que não está em sala de aula, e a gente sempre tem uma troca de conhecimento muito legal. Muito obrigada. Obrigado também a você pelo convite, uma satisfação estar aqui representando a ABS e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Obrigada. Dando sequência ao trabalho que seu pai fez, mas de uma forma até mais impulsiva no mundo do vinho. Obrigada, Zé. Satisfação muito grande estar aqui com você. É uma honra. Bem, gente, a gente vai falar hoje aqui um pouquinho da história da ABS, né, Zé? Que Zé foi um dos fundadores aqui em Pernambuco. E como é que a história da ABS seguiu nesses últimos anos e quais são os planos para o futuro. Eu fui aluna da ABS, acho que é um divisor de águas na carreira de qualquer pessoa que cursa. E também vamos falar um pouquinho sobre Borgonha, que é uma grande paixão aí de Zé. Eu acho que de todo mundo que entende um pouco de vinho é apaixonado por Borgonha. A gente vai harmonizar, claro, com as ostras. Hoje nós estamos aqui no Ostramar, primeiro Oyster Bar de Recife. E aí a gente não tem só a ostra tradicional, né? Aquela ostra que está todo mundo acostumado, que é um temperinho ali de azeite, um pouco de limão, mas também a gente tem outros tipos de ostras, a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês. Mas vamos começar, Zé, me fale aí a sua história. Eu já escutei um pouco da sua paixão, como você veio para parar no mundo dos vinhos, a primeira viagem, né? Mas como é que começou essa paixão e como é que surgiu a ideia de abrir a ABS aqui, né, de trazer a ABS para Pernambuco, a necessidade? Na década de 2000, eu estava presidente da SBAV, Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho. Sim. Fui presidente durante 3 anos, vice-presidente durante 2, e já no final, em 2008, apareceu o curso da ABS, que tinha sido lançado em 2007 para o resto do Brasil, pela ABS de São Paulo, e foi feito o curso aqui em Recife. E eu tive a sorte de, naquele tempo a comunicação era até mais difícil, né? Mas eu Sim. consegui identificar que o curso ia ser feito e me inscrevi e fiz o curso. E como você falou, o curso é um divisor de águas. Nós fazemos 10 cursos e fazemos o curso da ABS. Ele tem mais peso do que os 10 cursos que você faz de vinho aqui no Brasil. Não só em Pernambuco, mas no Brasil. Sim. A quantidade de informação que você recebe sobre o mundo do vinho é como se você saísse de uma caixa de fósforo e criasse asas e pudesse visitar o universo do vinho. Verdade. Visitar, porque para conhecer você vai continuar estudando todo dia, que é o que nós fazemos. Nós Isso. aprendemos todo dia temos leitura nova, temos novos assuntos, novas postagens, novas conclusões, algumas a gente vai inclusive conversar hoje. Isso, exatamente. Então foi em 2008 que Em 2008 eu fiz o curso e em 2014, orientado com o apoio da ABS de São Paulo, com o nosso mestre Arthur Azevedo, que foi o maior incentivador, e mais alguns outros colegas, nós fundamos aqui a ABS Pernambuco. Passamos 3 anos em processo de registro, com uma série de intercorrências, e também formatando o curso para São Paulo poder vir dar aqui o curso, Sim. já que nós não estávamos ainda habilitados para dar o curso. E em 2017 nós tivemos o primeiro curso
que já começou muito forte, apesar da ABS naquele tempo não ser uma instituição muito conhecida aqui, a ponto de quando nós começamos a anunciar, e o anúncio era feito através de panfletos, através de impressos que nós colávamos nas portas dos restaurantes, nas portas das lojas, muito pouco ainda, né? A comunicação pela mídia eletrônica, e-mail era o máximo que nós conseguíamos ter, e conseguimos já uma turma de 33 alunos. E muitos deles, como nós não tínhamos sede ainda, queriam me conhecer para saber como é essa história, para quem eles estavam fazendo o pagamento, quem ia dar o curso, como é que era. E eu ter a segurança. Né? Ter a segurança. E assim foi, e foi um sucesso muito grande, né? Nós tivemos um índice muito alto, em todas as turmas nós tivemos um índice muito alto de aprovação. E em 2017 nós começamos e só paramos no período da pandemia em 2020 e 2021. Voltamos com força em 22 e mais ainda agora em 23 com a maior turma. Estamos com 53 alunos nessa turma de 2023. Vem muita gente boa para o mercado preparada. Muita gente aí preparada. Estudando e muitas pessoas perguntando o próximo curso. A ABS tem 2 níveis de curso, tem um curso para iniciantes, que é recomendado para aqueles que não tenham ainda uma experiência no mundo do vinho, que não queiram se aprofundar e queiram ter aquele primeiro contato com a parte de conhecimento. Muita gente diz, não, eu gosto, mas eu queria conhecer, mas não queria ser um profissional, não queria ter um nível de um profissional. Então é muito importante esse curso de iniciantes, né? Porque ele abre as portas, já dá uma boa visão e o aluno sai muito seguro para poder abrir uma garrafa de vinho, identificar qualidades, identificar defeitos, saber comprar um vinho, saber a região, conhecer as principais uvas. Já tem um bom conhecimento. Já tem um bom conhecimento. Então, nós temos aí 5 turmas até agora. 5 turmas formadas, numa média de, hoje, de 40 alunos, temos 200 alunos formados. É pouca gente. Gente, vamos buscar mais os cursos mais profissionalizantes. O mercado está carente, né, de profissionais aí do vinho. Tenho certeza que se você fizer o curso da ABS, você já sai empregado, viu? Querendo, tem, não é verdade? Esse é um curso que, inclusive, Beatriz é uma das pessoas que nos solicita quase que semanalmente um profissional. E não só ela, mas diariamente quase eu recebo solicitação de profissional. Então você, que é um profissional que está na área do vinho, que trabalha em restaurante, que trabalha numa loja, quer aprender mais, quer se profissionalizar, quer crescer, venha fazer o curso conosco. Isso não mesmo. Se preocupe com a parte financeira. E vou aqui lançar dar uma grande notícia, em função desse nosso podcast. Olha só. Nós vamos criar uma bolsa de estudo para um aluno em cada turma. Então, uma vaga será cedida ao aluno. Aqueles que interessados vão fazer um pequeno teste para a gente poder fazer uma seleção daquele que esteja mais apto para poder fazer o curso. Isso já vai começar a partir do curso de 2024. Gente, então corre para garantir essa vaga. Eu sei que tem muita gente interessada, né? Eu faço o curso para as mulheres, né, Zé, você sabe. Vou ficar muito feliz se uma delas for ganhar aí essa bolsa. Então, gente, corre aí para garantir. Qual é o futuro, Zé? Quais são os projetos para a ABS Pernambuco? Assim, o que vocês estão vislumbrando, visto que a concorrência aumentando, né? Surgindo outros cursos, eu vejo que a demanda das pessoas fica mais exigente também. Então, eu queria saber quais são os novos planos aí para a ABS. A demanda será, a primeira objetivo a partir já do próximo ano, será nós termos a sede, para podermos melhor trabalhar. Em que pese nós temos hoje uma parceria muito importante e muito produtiva com o SENAC, sempre nos é solicitado uma sede. Se a nossa sede puder ter um espaço para aulas, nós teremos a aula lá. Se não puder, continuaremos com parceria com as instituições. Em princípio, manteremos a nossa parceria com o SENAC.
tem dado excelentes resultados, todos elogiam as instalações, Sim. são instalações de altíssimo nível, não só os alunos elogiam, os professores também elogiam, As salas é novas confortável, muito é boas. seguro, tem estacionamento, Isso. é muito bom, essa parceria foi uma coisa muito boa, assim como fizemos nos 3 primeiros anos com a Videm Boa Viagem, ali no IPCEP, que foi uma parceria também maravilhosa e que nos ajudou a fixar o nome da ABS aqui em Pernambuco. Verdade. Então, gente, vocês já viram, né, que se tiver sede vai ter aula. Então, a prometida aula de Borgonha e França deve sair, viu? Que essa aí a gente está esperando, né? Vocês sabem, Zé é um amante de Borgonha, eu já falei no começo do vídeo. Não podia falar hoje de um assunto mais diferente que esse, tinha que ser esse. E agora a nossa nova casa com as ostras, então pede aí as harmonizações. Zé, sempre tem uma dúvida. Qual é a harmonização mais clássica para ostra? É Chablis ou é Champagne? A harmonização clássica para ostra é Chablis. E Champagne? A harmonização com champanhe também é muito boa, mas eu particularmente prefiro o Chablis porque ele tem uma intensidade de acidez um pouquinho menor do que o champanhe. Então, para uma ostra crua, normal, sem maiores preparações, apenas com um pouco de azeite, um pouquinho de pimenta do reino, eu acho que o Chablis, com um detalhe, um Chablis que não tenha passagem em madeira. E daria a harmonização mais apropriada, ou seja, o Chablis mais simples. Mais fresco, mais... São os Chablis que, antigamente nós tínhamos um Chablis Premier Cru e a apelação Chablis que não passava em madeira. Hoje, a própria denominação Chablis já passa em madeira, algumas vezes com muitos meses em madeira. Gente, para você que está assistindo aí, está aqui perguntando o que é Chablis, né? Qual que seria o Chablis? O Chablis basicamente é feito pela uva Chardonnay, é uma região específica da Borgonha, que é uma região da França. Então, é um pedacinho de terra muito maravilhoso na França. Né? Zé já visitou várias vezes, acho que pode falar melhor do que eu. E essa denominação de origem, né, é basicamente feita da uva Chardonnay. Quando a gente fala de Chablis, já vem muito à mente vinhos minerais, né? A tal da mineralidade, e é o que combina ali com a ostra, que tem também essa mineralidade. E aí a gente entra num embate que até surgiu durante o nosso curso da ABS também, houve essa discussão, que mineralidade é uma palavra que está na moda no mundo dos vinhos. Sempre tem, né, gente? Aqui é o momento de falar que o vinho esse robusto, o pessoal quer sempre falar que o vinho é honesto, teve a fase do vinho honesto, e agora é a fase do vinho mineral. Existe ou não existe mineralidade, Zé? A mineralidade existe. O que nós não podemos é estar colocando esse nome em todos os vinhos e de uma forma sem um critério mais profundo, com mais conhecimento do que a pessoa está falando. Hoje, qualquer vinho, nós ouvimos a pessoa que está degustando dizer tem um toque de mineral, ou ele é pouco mineral, ou é muito mineral. E, às vezes, não é o que ocorre. Mineralidade, depois de muito debate, foi criado já duas correntes. Se existe a influência do solo mineral na videira e, consequentemente, na uva e no vinho, ou se isso não existe. São duas correntes dadas por cientistas em Londres, lá, tanto da Universidade de Oxford, Alex Malbon, ele diz categoricamente que a planta, a videira, não tem condição de absorver características minerais do solo e transferir para a uva. Nem a videira tem essa condição de absorver do solo. Já tem outros
cientistas da Universidade de Cambridge que afirma que o solo influi decisivamente na questão da mineralidade do vinho. Acontece que o solo influir na mineralidade, nós precisaríamos entender o que é mineralidade. E numa degustação às cegas, houve uma situação interessante. E se nós fizermos isso aqui, nós vamos ter um resultado muito interessante. Mineralidade ficou ligado à acidez. Então, os vinhos que tinham mais acidez foram considerados que eles eram minerais, mesmo que os solos não tivessem mineralidade, fossem solos de calcário, como é o solo de Chablis. O solo de Chablis, como você sabe, fez o nosso curso, tirou excelente nota. Obrigada. É um solo da época jurássica e que existiu, foi formado há milhões de anos atrás, quando a Terra estava na parte glacial, né, toda coberta de água. E ali se depositou restos de moluscos, restos de algas marinhas, restos de estruturas marinhas, juntamente com o carbonato de cálcio, que é o giz, basicamente giz. É o solo de Chablis, assim como é o solo de Champagne. Por isso que é muito semelhante a essa acidez marcante de Champagne e essa acidez também muito marcante de Chablis. Então, esse solo de Chablis é um solo muito especial que une o giz, o carbonato de cálcio, com os restos de moluscos, os restos de depósitos marinhos. E, teoricamente, isso seria transmitido à uva, à videira e ao vinho. Nós não vamos analisar se isso ocorre ou se não ocorre, mas o Chablis é um vinho com acidez marcante, que é um vinho delicioso, Inclusive tem uma frase na França que diz: obrigado Chablis por me fazer amar as ostras. Olha só, é isso aí. Dizem também que a Borgonha é a alma, né? Se a gente fosse falar dos vinhos, das regiões, Borgonha é a alma dos vinhos, né? É verdade. Inclusive nós íamos ter uma aula nesse curso agora de França com Borgonha e Bordeaux, e seria, o nosso curso são 7 módulos e seria no 4º módulo. E eu resolvi colocar ele para ser o último módulo, porque para um aluno entender o que é a Borgonha, o que é Bordeaux, ele já tem que ter visto todo o restante do mundo. Então, deixamos para o final essa parte. Os professores, nós fazemos o curso em parceria com São Paulo, eles concordaram com a ideia, acharam muito boa. E o curso desse ano, inverteu a ordem e a Borgonha será no final. Eu inclusive, eu tenho aquele atlas, né, do vinho que é de Janssens, né? E é engraçado, porque o primeiro país é França. O primeiro país do livro é França. Então você já começa com aquele monte de informação, né, da França, com aquela detalhes que tem de todas as regiões, de todos os crus, de tudo, para depois ver o resto do mundo. E eu acho que deveria ser o contrário, porque realmente assim, a França demanda um conhecimento e um estudo, né, muito mais aprofundado. Mais aprofundado. É um pouco também porque talvez a França seja a referência, né? Depois que você entende França, o restante do mundo fica muito fácil. Mas é só uma abordagem, né? Qualquer livro, qualquer curso será sempre uma abordagem sobre o que nós temos no mundo do vinho. Gente, aí a gente falou aqui sobre a harmonização. A harmonização, ela pode ser feita, né, de 2 formas, ou por semelhança ou por contraste. Nesse caso aqui é uma harmonização por semelhança, a gente falando de um vinho mineral com a mineralidade da ostra, vamos lá, a salinidade, a gente falou aqui do solo que ficou com os fósseis de uma época muito, muito antiga. Aqui a gente também está falando de um produto que vem do fundo do mar, né? Então os dois têm ali a sua similaridade. Existe, eu diria mais, eu diria que nós temos aqui por similaridade
e por contraste. Por contraste, no caso da gordura? Da gordura, da untuosidade da ostra e da acidez marcante do vinho Chablis, ou quando ele já não tiver, e nós estamos atravessando já esse período, essa acidez marcante, Sim. em função do aquecimento global, em função da padronização de vinhos com madeira para venda no mercado americano, nós possivelmente, dentro de algum tempo, vamos precisar ter substitutos da uva. Mas você não acha que é tudo uma questão de, como você falou, né? O Chablis ele se adaptando ao mercado americano, o Chardonnay se adapta muito ao mercado americano, que tem uma tendência de preferir vinhos brancos mais untuosos, mais pesados, que passem por barrica. Eu acho que isso também está mudando. Não é uma moda cíclica, porque eu vejo assim, a gente já teve a moda dos vinhos amadeirados, pesados, que as pessoas buscam aquele vinho bem marcante, com taninos marcantes. Agora a gente está numa... Até saiu agora na adega, né, falando sobre a nova moda dos vinhos mais leves, mais fáceis de beber. Eu acho que a moda do vinho do Chablis, adaptado para o mercado americano, ele pode deixar lugar agora para um Chablis mais com acidez mais elevada, pode, apesar do aquecimento global, né? Pode. Na verdade, o mercado mundial já produz vinhos hoje com muito menos madeira do que produzia 15, 20 anos atrás. Né? Robert Parker criou esse nível de paladar, que era um paladar com muita intensidade, muito álcool, muita madeira, muita extração. Muito, né? Muito tudo. E isso ficou quase um padrão mundial. Verdade. Todo mundo começou a fazer assim, não só o velho mundo, mas Portugal começou a fazer assim, Espanha começou a fazer assim, a França não. A França manteve-se, os vinhos de Bordeaux, de 85, de 90, de 95, são 12 graus e meio, são 13 graus, continuou no padrão de elegância deles, não alterou, porque eles sabiam que aquilo era o correto. Era o melhor, inclusive, para a produção deles, o que eles queriam, que aquela história de 500 anos de que a família produzia era aquilo ali. Mas o mundo foi e já está voltando. Isso que você está dizendo está diminuindo, mas não aconteceu ainda em Chablis. Entendi. Ainda nos vinhos brancos da região da França e da Borgonha principalmente, ainda está sendo muito utilizado a madeira. Mas nós temos lá na França, lá na Borgonha, especificamente em Chablis, uma pequena aldeia, que eu vou dar uma sugestão aqui para quem gosta de uma uva também com acidez marcante, um vinho feito com a uva Sauvignon Blanc, que é da aldeia de Saint-Aubry. Esse vinho tem o mesmo solo, essa região, essa aldeia tem o mesmo solo de Chablis, só que lá é permitido ser plantado a uva Sauvignon Blanc. Assim como na aldeiazinha vizinha, chamada Irancy, é permitido plantar a uva Pinot Gris. Gente, então, isso não tem no Google. Não tem no Google. São duas vinhas, são duas cidades interessantíssimas, de vinhos interessantíssimos, que nós podemos ter opção, e esses vinhos não passam em madeira, porque é uma das características da Sauvignon Blanc, normalmente não se dá bem com madeira. Uma outra opção que nós temos na Borgonha... Aligoté. Aligoté. Que é a segunda... Inclusive, quando eu estive aqui, eu fiz um comentário e coloquei que a súdita assume o lugar eu degustei um aligoté com as ostras e estava perfeito. Ficou perfeito. E coloquei um comentário de que a súdita assumiu o lugar da rainha. A aligoté é maravilhoso. Aqui a gente está com o Chablis de Louis Latour, né? Já um grande nome no mercado. Esse vinho não passa por barrica, mas passa 10 meses em Surly. Então ele tem sim uma untuosidade, um peso mais. A gente até comentou antes da nossa conversa que ele está bem frutado, a mineralidade não está tão exacerbada. E eu lembro muito bem do aligoté que a gente tomou uma semana atrás, que é um aligoté de Moyar, do Domaine Moyar, e ele estava com acidez muito mais elevada, né? Um vinho muito mais
Mineral. Mais fácil de, Mais fácil de degustar de com uma degustar. comida tão simples assim, né? Ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo é simples, porque é simples. natural, não requer na sua primeira forma. Não tem cocção, né? Não tem. É um natural, como Natural, a gente diz. é. Agora aqui a gente tem alguns tipos diferentes de ostra, né? Aqui no Ostramar vocês vão encontrar diversos tipos diferentes de temperos, vamos dizer assim, que se coloca na ostra, além da tradicional. A gente vai ter com ovas aqui de tobico, também com ovas de salmão, com sunomono. Tem uma aqui, gente, que é com purê de maçã. Ficou muito bom com aligoté. Porque o aligoté, para mim, assim, ele estava com um aroma muito gostoso de massa verde. Então, deu essa combinada. Então, a gente tem vários tipos. E aí, isso é uma dúvida minha. Conforme mudam os temperos, mudaria a harmonização? Não muito, porque nós não temos muita opção de vinhos no caso da ostra, que é uma iguaria que tem uma quantidade muito grande de sal, né, natural, e de iodo e de untuosidade. Então nós não podemos fugir de um vinho branco com muita acidez. Poderíamos recorrer a um espumante, a um champanhe ou a um espumante produzido pelo método Charmat, que é um método que dá um espumante mais fresco. Sim. Seriam, eu acho que as 3 opções que nós teríamos aqui. E o cuidado maior seria sempre no nível de acidez que nós estaríamos adicionando na ostra. Sim. Aqueles que usassem o molho shoyu ou derivados com molho shoyu, que é um molho que tem uma acidez e um sabor muito marcante, teria que ser cuidado para ele não predominar em relação ao vinho. Verdade. E também quando você for comer a ostra crua, que é a forma mais tradicional, não utilizar muito limão. Sim, porque tem gente que coloca muito limão em cima da ostra e o limão então iria interferir no sabor do vinho. É verdade. Já que a característica principal do vinho branco é a acidez. Faça nosso curso que você vai aprender isso e muito mais. Vai entender o que é acidez, né? O pessoal acha que a acidez é aquela sensação do limão, né? O limão é ácido. A acidez, gente, é quando a boca fica salivando muito, aquela sensação de salivação, que é justamente o que dá vontade de você tomar outra taça, né? Essa é a acidez. O vinho, ele tem que ter uma acidez alta para ele te dar essa vontade, senão ele se torna um vinho chato. Um vinho sem acidez é um vinho chato. Você não tem vontade de tomar E o termo que nós usamos tecnicamente é esse, é chato. É um vinho achatado, é um vinho que não dá prazer, ele fica, como o Matuto diz, enjooso. Enjooso, exatamente isso. Bem, essas e outros conhecimentos, se vocês virem para fazer o curso, tenho certeza que isso aí vai passar. Já nos iniciantes, já aprende aí o que é acidez, o que é tanino, né? E vai conhecer as regiões. Harmonização, as principais regiões do mundo, Borgonha, Bordeaux, Itália maravilhosa. Eu sou apaixonada pelos vinhos italianos também. Então, fica aí o convite para vocês virem ter uma aula com o José Roberto, que é incrível, para vocês virem degustar aqui as ostras com Chablis ou com outra opção de vinho mais barato, Zé. Seria o aligoté. O aligoté. O Sauvignon Blanc. Um Sauvignon Blanc. A gente pode até ir para um Chardonnay mais fresco também. Um Chardonnay mais fresco do Novo Mundo, inclusive, sem madeira. Nós temos excelentes exemplares na Argentina e no Chile. Recomendo sem madeira porque é mantido o frescor, é mantido a característica principal dele, que é a acidez. Sim. E há um aspecto também que é a não interferência do sabor da madeira, ou das características da madeira com a iguaria. Exato. Porque a madeira, os taninos da madeira com o iodo não dá uma reação e o sal não dá uma reação aquela sensação gostosa. de metalizado na boca, fica gente. ruim. Para vocês que gostam de vinho tinto com ostra, aquela sensação de metalizado. Bebam um vinho tinto e depois comam a ostra. Ou comam a ostra e depois bebam. Não procurem fazer ao mesmo tempo juntos. porque não bate. Não bate. Bem, gente, esse foi mais um TotalCast. Muito obrigada, Zé, por ter aceito o convite, por vir aqui, por sempre me apoiar nesses meus projetos, né, gente, meio inovadores por aqui.
E até o próximo Total Cash. Um brinde. Um brinde. Saúde. Saúde e sucesso continue. Obrigada.